Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nesse dia de hoje, tá bem? Hoje, mais um conteúdo para abençoar a sua vida, tá bom? Eu quero falar hoje sobre 4 erros que você não pode cometer. É isso mesmo. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso conteúdo de hoje, eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, tá bom? Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu joinha para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante, possa mostrar para mais pessoas. A você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento. Como eu disse, hoje eu quero falar sobre 4 erros que você não pode cometer em hipótese alguma, tá bem? O nosso personagem bíblico de hoje é o sacerdote e juiz Eli. É isso mesmo, Deus levantou a casa de Eli no sacerdócio de Israel, em Siló, para cuidar e ornamentar da casa de Deus, ensinar o povo a lei do Senhor e trazer uma consciência espiritual de servir a Deus também para aquele tempo. Mas a Bíblia diz que, ao passar do tempo, Eli começou a praticar, a cometer alguns erros que foram cruciais, importantes e relevantes para que a sua vida espiritual, o seu ministério e a sua liderança viessem se acabar, ser extinguida por Deus. E isso aqui é muito sério e é muito importante e eu quero compartilhar com você porque você não pode cometer esses erros na sua vida cristã, na sua liderança, nem muito menos na sua casa. Tá bem? Esse é o personagem que nós vamos tratar hoje. Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 2. Aliás, 1 Samuel, perdão. Capítulo de número 2 e o verso de número 29, quando vai retratar sobre esse personagem bíblico. E o primeiro erro que ele comete é um erro que muitas pessoas da nossa geração têm cometido também, que era amar mais os seus filhos do que a Deus. E o que isso quer dizer? Parece que Deus está sendo insensível ou incentivando que Eli, como pai, não amasse os seus filhos. Mas não é nada disso que o texto está dizendo. O texto revela a nós que os filhos de Eli estavam praticando coisas que desagradavam a Deus. Eles pegavam o melhor da oferta que era para o Senhor e retiravam para eles. Além disso, viviam na porta da tenda em Siló, se prostituindo com mulheres. A porta da tenda, à luz do dia, os crimes e pecados dos filhos de Eli estavam chegando na boca do povo. E detalhe, tá? Eles não eram simplesmente os filhos de Eli, eles também eram sacerdotes. Tinham responsabilidades sacerdotais. E aqui é que está o negócio, né? Que nós precisamos entender. Eli, por sua vez, soube de todos os crimes dos seus filhos. A Bíblia e o texto bíblico é claro em nos revelar que Elias sabia de tudo, mas não fazia nada. E o texto diz que ele, por conta disso, demonstrava mais amor pelos filhos do que pelo próprio Deus. E isso é um problema, porque a primícia de adorar e servir a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. Tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida vai ser prejudicial para a sua vida espiritual e para a sua vida de relacionamento com Deus. Isso aqui é um problema. Então, esse era o primeiro erro de Eli, amar mais os filhos do que a Deus. A quem você tem amado mais que a Deus? A quem você tem valorizado mais que a Deus? Amigos? Familiares? Talvez seu carro, sua casa? O que você tem dado mais importância na sua vida do que o próprio Deus? Isso é um problema. Cuidado, não caia nesse erro, não caia nessa armadilha, tá certo? O segundo erro que Eli cometeu na sua liderança foi em desprezar as ofertas que vinham até Deus. Isso aqui é um problema. As ofertas que o povo trazia até o altar não era para Eli, não era para o povo de Israel ou para simplesmente manter aquela estrutura religiosa. Não, as ofertas que vinham até o altar de Deus eram o melhor que o povo trazia e uma parte era queimada para Deus e a outra parte serviria para manutenção e estadia daquele sistema religioso daquela época. Mas a Bíblia diz que Eli desprezava essas ofertas. Então o que ele fazia?
fazia? Ele pegava o melhor para si, juntamente com seus filhos, e o resto que sobrava, então ele queimava ao Senhor. E pense numa coisa que Deus detesta, é quando nós tomamos de Deus aquilo que lhe é de direito. Sabe? Isso custou muito caro para Eli, porque nunca se despreza uma oferta que é traga ao altar. Sabe? Muitos líderes do nosso tempo, muitas lideranças têm desprezado aqueles que trazem uma oferta a Deus ao altar do Senhor. Primeiro, para honrar a Deus com aquilo que tem. Segundo, para manter uma estrutura religiosa que a Bíblia recomenda que assim seja feita. Deixa eu contar uma coisa para você nesse dia de hoje. É muito bem verdade que no nosso tempo a avareza, dentre outros pecados nesse aspecto, tem consumido o coração de líderes que deveriam reger e administrar de forma correta, sábia e com direcionamento de Deus tudo aquilo que se diz respeito às finanças e às ofertas que pessoas têm trago ao altar do Senhor. Mas isso terá um dia de ajuste de conta. Não fique pensando que isso vai passar desapercebido de forma alguma. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, Deus irá requerer uma prestação de conta. Eu creio muito nisso. E isso custou muito caro para o ministério e para a liderança de Eli. O desprezo às ofertas que eram tragas ao Senhor. E o terceiro erro que Eli cometeu no seu ministério, na sua vida, foi que a lâmpada de Deus que estava acesa dentro do templo nada mais era do que o candelabro de ouro de 7 pontas que deveria estar aceso, continuamente, sendo abastecido por azeite para que nunca se apagasse, porque era o candelabro que trazia luz àquele ambiente em que eles estavam vivendo. E o texto diz, no capítulo 3, que o Senhor queria falar com Samuel e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, eles precisavam se deitar para dormir. Isso quer dizer que havia uma negligência por parte de Eli com relação ao cuidado do abastecimento de azeite sobre esse candelabro, para que ele pudesse se manter aceso diariamente. Esse candelabro representa o Espírito Santo, esse candelabro representa o próprio Jesus como luz do mundo, esse candelabro representa a comunhão, representa luz, sabe? E quando nós perdemos a sensibilidade da comunhão, de uma constância, de um relacionamento com Deus através do Espírito Santo, nós temos um sério problema na nossa vida. E isso custou caro para Eli. Negligenciar isso custou muito caro para seus filhos, para ele e para a sua liderança. E por último, o quarto erro que você não pode cometer, que Eli cometeu, é estar confortável na cadeira que ele ocupava. Isso aqui é muito forte. Ele estava tão confortável sobre a cadeira que estava, que não se deu conta que estava sobremaneira muito pesado e que a cadeira não comportaria o seu peso em um determinado tempo. Quando Israel vai à batalha, que perde a batalha, ainda perde a arca de Deus e os seus filhos são mortos em batalha, a Bíblia diz que ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Deixa eu te dar um recado de Deus nesse dia de hoje. Não fique achando que a cadeira é mais importante que o propósito. Não se engane achando que a cadeira é maior do que aquele que nos comprou com preço de sangue. Se for preciso, Deus quebra a cadeira. Se for preciso, Deus quebra tudo para você entender que a cadeira não é importante. Quantas pessoas no tempo em que nós estamos vivendo estão tão confortáveis com a cadeira que se acham ou acham que podem simplesmente negligenciar princípios que são tão importantes
para a vida cristã. E com isso estão cegos, sentados na cadeira. Estão mortos, mas sentados na cadeira. Estão sem visão espiritual, mas sentados na cadeira. Estão até mesmo pregando, cantando ou fazendo missões, mas estão mortos, como sepulcros caiados, mas estão ocupando a cadeira. Deixa eu te dizer algo, ocupar a cadeira não é sinônimo de comunhão com Deus. Ocupar a cadeira não é sinônimo de que você foi chamado para isso. Tem muita gente ocupando cadeira por N motivos, talvez comprou a cadeira, outros se acharam no direito de ter a sua própria cadeira, sem nem o mínimo de direcionamento de Deus e assim por diante. O problema, gente, não é a cadeira por si só. O problema é o apego à cadeira, é estar confortável à cadeira. Eu tenho um recado para quem gosta de cadeira. Deixa eu dizer algo para você nesse dia de hoje. Deus não tem cadeira para nós. Ele disse: aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Para você que está preocupado com a cadeira, fique tranquilo, fique com a sua cadeira. O que Deus reservou para a igreja santa, viva e imaculada foi trono de governo e não cadeira. Muita gente apegada à cadeira não governa nem a sua própria vida, porque não é isso que Deus tem para nós, ok? Que esta palavra fique aí no seu coração e edifique a sua alma em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que nesse tempo de hoje Deus está fazendo uma coisa nova sobre nós. Eu vou deixar aqui um quinto erro como bônus para vocês que ficaram até o final do vídeo comigo, tá bom? O quinto erro que Eli cometeu, ele foi omisso aos crimes, aos pecados dos seus filhos, aos seus próprios erros, ao erro da nação. Ele foi omisso. E a omissão é um pecado sorrateiro, é um pecado que ele age na calada. Parece que está tudo certo, mas a Bíblia diz que o omisso também, ele pagará o preço pelo seu pecado. Aquele que pode e não faz, comete pecado. Aquele que pode e não faz, comete pecado. Então não seja omisso com relação à sua vida com Deus, com relação à sua família, com relação à sua casa, com relação àquilo que Deus tem colocado a você. Não seja omisso, assuma a responsabilidade, ok? Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo, se você gostou, se abençoou sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima, que Deus te abençoe.